Olá, crianças, a paz do Senhor, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, crianças, na aula de hoje nós vamos dar continuidade àquela aula que nós falamos domingo passado sobre Neemias. E como fala sobre Neemias, está na Bíblia, né, crianças, na palavra de Deus, no livro de Neemias, tá bom? Procurem ler a Bíblia. E, criança, o versículo-chave de hoje, na verdade o tema de hoje diz assim: quantos inimigos vou orar? E o versículo-chave está em Neemias, capítulo 6, versículo 9, a parte B, que diz assim: eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Olha que versículo lindo, né, crianças? Então, crianças, nós paramos na parte em que o povo estava lá desanimado, mas Neemias ele anima o povo dizendo: olha, gente, vamos reconstruir os muros, porque Deus já abençoou, Deus já proveu os materiais, o rei me autorizou vir aqui, pude passar lá na floresta que tinha o guarda-zafe lá e ele me deu um monte de madeiras. Então o povo se animou com isso que Neemias disse, tipo, vocês nem precisam se preocupar com os materiais, já está tudo pronto, agora nós só precisamos construir esses muros. Então, o que acontece? Por que vocês acham que tinha que fazer esses muros? Naquela época, criança, os muros não eram feitos que nós temos hoje em dia, que os muros são feitos em volta das nossas casas, né? Naquela época, os muros eram feitos em volta da cidade. Então, a cidade de Jerusalém, ela estava desprotegida, a cidade inteira. Fazia os muros em toda a cidade e dentro ficavam as casas. Cada casa ali no seu canto, mas não existia mais muro. Por quê? Porque o muro vinha da cidade inteira, então entendia que aquela cidade era guardada. Se não tinha os muros, obviamente que os inimigos poderiam entrar mais fácil ali e destruir. Aquelas pessoas ruins, né, poderiam entrar e destruir. Então, o que acontece? O povo se ajuntou, se animou e começou ali a construir o muro. Só que, criança, toda vez que nós estamos fazendo uma grande obra, que é uma coisa boa, sempre tem quem? Os inimigos, os invejosos, aqueles que querem nos desanimar. E naquela época não foi diferente. Existiam uns inimigos, aqui ó, tá vendo? Gesem, Sambalat e Tobias. Olha a cara de malvado deles. Esses homens aqui, crianças, não gostaram não, que Neemias estava ali com o povo reconstruindo os muros. E aí eles começaram a desanimar o povo, sabe? Eles começaram a ir lá com palavras negativas e começaram a zombar dos judeus. Ih, vocês estão fazendo esses muros aí? Ih, esses muros aí até bichos podem subir em cima e destruir os muros. Ai, se eu fosse você, não destruía não. Isso aí tá feito muito fraco, isso daí vai cair fácil. E começaram a zombar do povo de Deus. E aí, criança, Neemias não deu ouvido, Neemias continuou ali falando com Deus, orando, buscando a Deus e continuou a fazer a obra, eles não pararam em nenhum momento. E esses inimigos não desistiram de perturbar não, continuaram cada vez mais atacando com palavras de desânimo, com palavras que não ia dar certo. E o que Neemias fez? Neemias e o povo oraram a Deus, pois sabiam que Deus não iria abandoná-los. E enquanto uns oravam, o Neemias teve uma ideia: vou dividir o povo em duas equipes. Uma equipe para construir o muro, não parar a construção, e uma outra equipe para estar com armas, vigiando, se caso o inimigo vier, eles atacam enquanto o povo ali não para de construir. Então ele teve essa estratégia. E aí foi isso que foi feito. Enquanto um povo começava, não paravam nunca ali de construir os muros, de fazer as coisas, olha só. Aqui ó, as pessoas, tá vendo? Construindo os muros, animados, um puxava. Naquela época, criança, não tinha guindaste, não tinha caminhões para que pudessem ajudar eles a fazer. Era tudo na mão, tudo na força do braço. Por isso que Neemias orou pelas mãos, pela força das mãos. Então estava aqui, tudo aqui. Enquanto isso, olha só, o outro povo estava lá, ó, preparado, com armas, né?
vigiando para que o inimigo não entrasse enquanto eles faziam aquela grande obra. E crianças, o que aconteceu? Os inimigos não gostaram disso e mandaram uma carta para Neemias falando assim: venha, vamos nos encontrar numa vila lá chamada Ono para nós conversarmos. Só que Neemias já imaginava que aquele povo estava tramando coisa contra ele, estava querendo matar Neemias, né? E o que Neemias respondeu? Neemias disse assim: estou fazendo uma grande obra, uma obra que é muito importante e não posso parar essa obra, então eu não vou poder ir conversar com vocês não, deixa para uma outra ocasião. E aí, crianças, o inimigo foi insistente, mandou de novo a carta, falando: vamos lá nos encontrar. E Neemias respondeu do mesmo jeito, mandou pela terceira vez: vamos lá. Neemias, mesma resposta, e aí mandou pela quarta vez. E aí, esses inimigos viram que Neemias não ia mesmo, eles falaram o seguinte: então é o seguinte, mandaram uma outra carta dizendo assim: estão dizendo por aí, sabe, Neemias, que você está fazendo esses muros aí porque você está querendo fazer uma nação aí, vocês estão querendo nomear entre vocês aí um novo profeta, um novo rei, e aí vocês estão querendo ir contra lá aquele rei lá, lembra do rei Artaxerxes que deixou você fazer toda essa construção? Vocês estão querendo fazer esse negócio aí para você lutar contra ele. É isso que estão dizendo. Olha como que o inimigo é malvado. E aí, crianças, imagina, Neemias nem se abalou. Neemias falou assim: olha, depois eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Nada do que vocês estão dizendo é verdade. Foi vocês que inventaram isso. Olha como que ele teve o discernimento de ver que aquilo que eles estavam falando era só uma ideia, uma coisa ruim para poder atrapalhar a obra que eles estavam fazendo. E aí Neemias buscou de novo a Deus e foi aí que ele fez a oração que está lá em Neemias capítulo 6 e o versículo 9 na parte B. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E ele estava mais ou menos dizendo assim: Senhor, os inimigos estão falando tudo isso, os inimigos estão querendo me desanimar, me destruir, mas agora, Senhor, me dá mais força para que eu termine logo essa obra, para que eles vejam quão grande é o Senhor, o quão grande o Senhor está do nosso lado. E foi isso que aconteceu, criança. O muro, olha que lindo. Os muros ficaram prontos, sabe em quanto tempo? 52 dias. Criança, a obra era muito grande e eles conseguiram fazer em tempo recorde, em tempo que ninguém imaginava, que não era possível, mas a força deles foi grande e aí eles fizeram o muro em 52 dias. E depois de tanto trabalho e dificuldade, o que acontece? O Esdra lê a lei de Deus numa grande festa. Olha aqui o povo festejando, comemorando a obra, a vitória que Deus deu pela reconstrução dos muros. E Esdra vai lá e lê a lei de Deus nessa festa, porque a palavra de Deus não pode faltar quando nós estamos felizes. A oração para Deus nos dar força e depois nós festejamos sempre com a luz da palavra de Deus, né, crianças? E aí o inimigo foi derrotado e Deus, com seu povo, venceu. Então, crianças, essa história nos ensina uma grande lição, que podemos vencer as dificuldades buscando a ajuda de Deus por meio da oração e da ação. Não ficar orando só, Deus nos ajuda, mas a gente não faz nada, porque Neemias orou e ele não parou a obra e Deus deu a vitória. E se há alguém, criança, assim, pensando nisso, desanimado, algum amiguinho falou assim: olha, se você não fizer isso, eu vou falar para a mãe, para a professora, para o pastor, que você fez isso, sendo que você não fez. Não desanima não, fala: não vou para a igreja porque falaram assim. Não, criança. Você fala assim: isso que vocês estão falando é mentira, e eu vou buscar a Deus, e Deus vai me dar força e eu vou vencer. Não desanime, criança, busque a presença de Deus, que ela é o poder das nossas vidas. Crianças, essa foi a aula de hoje, um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.